Boa noite, turma. Tudo legal? Como foi o final de semana? Como foi a semana passada? Espero que tudo bem. Espero também que você esteja entendendo os vídeos, os materiais. Se qualquer dúvida, repito, pode me procurar, pode falar comigo, certo? A gente vai ver hoje, aqui, vamos lá. A gente vai ver hoje esta parte, fluxo econômico, certo? Quero só reforçar que já postei o trabalho. Vocês têm até o dia 28 de junho para me entregar. Aconselho não deixar para a última hora. Façam logo, já me enviam, tá bom? Qualquer dúvida você coloca aqui também. Lembrando, na parte de dúvidas e comentários é importante vocês estarem participando para fazer nota. Lembrando, como coloquei lá nos avisos, dúvidas e comentários, ele conta, ele forma um ponto, né? Nas AVs, nas avaliações. Tá bom? Eu só queria já informar que eu já postei também o material de estudo desse tópico 4. 4? Não, tópico 3, desculpa. Tópico 3, funções do governo. Tá bom? Vamos lá e estudem. Eu vou colocar alguns vídeos também daqueles curtos. Vou colocar também referente a esses assuntos. Eu acredito que tenha, eu vou colocar. É bem interessante aqueles vídeos curtos. Vamos lá, pessoal, bem rapidinho. Quer dizer, rápido não, porque esse aqui vai ser um assunto até um pouquinho extenso. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar um vídeo muito grande. Vamos lá. A gente viu o que? A gente viu o conceito de economia. Vimos o que são bens. Nós vimos demanda, microeconomia, demanda e oferta. Microeconomia estuda as relações indivíduos e empresa, certo? Então a gente viu demanda, oferta, viu essas relações. Agora a gente vai ver macroeconomia. Enquanto a microeconomia estuda as relações entre eu, consumidor, e a empresa, baseado na avaliação de preço de um produto, preço substituível, etc. A macroeconomia estuda tudo, a economia como um todo. Não só o comportamento, mas como todo. Então, quando a gente vê lá na televisão, nos jornais, sobre a inflação, sobre o crescimento do PIB, ou a queda do PIB, sobre política fiscal, política monetária, todos aqueles palavreados, ali a gente está vendo macroeconomia, né? Enquanto eu falei na aula passada que o aumento do preço do hambúrguer acaba diminuindo, mostra o comportamento daquele nichozinho ali de mercadinho, hambúrguer e tal. A macroeconomia não, ela vai mostrar, somar todas as características da microeconomia, todas as variações e fazer, pronto, isso aqui é o que acontece no Brasil, isso aqui é o que acontece no mundo. Por exemplo, bem, para vocês entenderem aqui, a gente teve recentemente um dado dizendo que a inflação fez cair, nós tivemos uma deflação, ou seja, os preços em geral caíram. Só que a gente, consumidor, sabe que quando a gente vai para o supermercado, aumentaram, as coisas aumentaram. Carne aumentou, arroz está caro que só caramba, feijão aumentou, o açúcar, tudo aumentou. A nossa feira, o dinheiro que a gente tinha para a feira compra menos coisa hoje. Mas como é que aumentou isso e está dizendo que teve queda de inflação? É porque tem outros produtos que quando você soma, né, você acaba tendo uma deflação. Por exemplo, a gasolina, ela teve uma queda acentuada, teve muito grande. Então,
Quando você soma todos os fatores, aí você tem a inflação, que a macroeconomia vê a inflação de todos, né? Não estuda somente o arroz, ele estuda de tudo, entendeu? Então, a macroeconomia vê isso. Vamos ler só esse comecinho aqui para você entender. Ó. É o ramo da teoria econômica que trata da evolução da economia como um todo, analisando a determinação e o comportamento dos grandes agregados, como renda e produtos nacionais, investimentos, poupança e consumo agregados, nível geral de preços, emprego e desemprego, estoque de moeda e taxa de juros, balanço de pagamentos e taxa de câmbio. É a mesma coisa que a gente está vendo no jornal aqui, né? Para a gente entender um pouquinho sobre esse fluxo, esse todo na macroeconomia, a gente precisa também entender como é o fluxo circular da atividade econômica. Vamos aqui ver o quadro aqui embaixo. Se você não viu esse material, dê uma lida no material antes, depois você vê esse vídeo, certo? Mas vamos lá. Está aqui o quadro do fluxo que acontece. Eu tenho indivíduos, somos nós, que consumimos das empresas. As empresas oferecem bens, serviços ou produtos para indivíduos. Os indivíduos, para ganhar um dinheirinho, oferecem os fatores de produção, ou seja, trabalho, né, mão de obra para as empresas, que as empresas pagam a renda para os indivíduos. Vamos repetir? Aqui, ó. Eu, você, todo mundo aqui, tá? A gente compra das empresas, consome das empresas. Os indivíduos oferecem o seu valor trabalho, sua mão de obra para as empresas. As empresas pegam esses fatores de produção, produzem os produtos e vendem para os indivíduos. Como os indivíduos consomem, ó, eles ganham e pagam os indivíduos também. É um fluxo que não para nunca. Eu até expliquei numa outra aula, né, como o fluxo funciona, o dinheiro que eu paguei o imposto que foi para outro canto, então tem um fluxo gigantesco, muito grande. Se a gente tem um fluxo muito grande, por exemplo, aqui no Cariri, aí você soma o fluxo do Ceará, depois você soma o fluxo do Nordeste, soma o fluxo do Brasil inteiro, aí você vê o tamanho da complexidade. Então é muito, só dando uma uma lição aqui para nós. É muito simples nós criticarmos de nossos dirigentes quanto à gestão, né? Tanto gestão de empresas quanto gestão pública, né, do Brasil. Não é tão simples. As coisas não são tão simples como a gente costuma discutir. As soluções não são tão fáceis. Eu, como microempresário, eu estou sofrendo bastante na relação à pandemia. Então, eu tenho soluções perfeitas para resolver a pandemia e outros têm soluções perfeitas. Mas quando você está lá em cima e tem que tomar decisões, né, é difícil, muito difícil. Então, a gente precisa sempre analisar como é que faríamos se estivesse lá. Sempre analisar. Pois bem, vamos tentar entender o que cada um desses aqui, certo? Vamos lá, aqui eu coloquei bem didático aqui embaixo. As empresas e os fatores de produção. Aqui, ó. Podemos dizer que os fatores de produção, aqui essa parte aqui, ó, fatores de produção, também denominados recursos produtivos, são elementos utilizados no processo de fabricação dos mais variados tipos de mercadorias, as quais, por sua vez, são utilizadas para satisfazer necessidades e desejos dos indivíduos. Esses fatores de produção aqui, ó, então, eles podem ser a capacidade empresarial, capital, trabalho e recursos naturais. Vamos lá.
As empresas utilizam os fatores de produção, nós, a capacidade empresarial, nós, quando fala é nosso trabalho, não, nossa mão de obra, usam capital, terra, recursos naturais, equipamentos, pega tudo isso, como eu falei na aula passada, sobre processo, né? Sobre produção, desculpa. Então pega tudo isso e produz a mercadoria. Faz parte isso do fluxo. A capacidade empresarial é interessante incluir esse conceito, porque o empresário ele precisa ter uma capacidade empresarial, não é só ter o fato de ter o fator produção, a mão de obra, o insumo, se não tiver uma pessoa capaz para organizar tudo isso, a coisa não funciona, né? Capital ou bens de capital. Então, é tudo equipamentos, edifícios, instalações. Isso aí não é capital de dinheiro, certo? É capital físico, computadores, máquinas, estradas. Então, todos o capital, isso a gente chama de bens de capital. Utiliza também os fatores de produção, o trabalho, que somos nós, o esforço humano, físico ou mental, e os recursos naturais. Ele fala terra aqui, mas na verdade não é só terra, né? Pode ser recursos hídricos também, tá? Tem, falando aqui, compreende não só o solo utilizado para fins agrícolas, mas também o solo utilizado na construção de imóveis, estradas, etc. Vamos lá. Então a gente viu aqui, ó, que faz parte do fluxo, os fatores de produção. Vamos ver o que faz parte também, a renda. A renda basicamente é o nosso salário. É o preço pago pela utilização do serviço dos fatores de produção. É isso que vai se constituir nossa renda. Então, eu ofereço a mão de obra, minha mão de obra, combino com o meu empregador, ou a empresa, que você vai me pagar tanto pela minha mão de obra por um período de tempo. Também tem eu que sou dono de uma terra, eu sou dono de um fator de produção, terra, um, um local, né, um estabelecimento, e alugo. Então eu tenho a renda do aluguel, certo? Eu tenho um equipamento e alugo o equipamento. Então eu tenho a renda desse aluguel, certo? Então a renda não é só o salário, mas tudo isso, todo fator de produção que alguém possui e oferece e recebe de volta pela utilização, ok? A gente tem um conceitozinho que a gente já vocês possivelmente vão ver nos livros, que é chamada renda nacional. É quando a gente soma todas essas rendas, aluguel, salários, juros, né? Os bancos quando emprestam dinheiro tem juros que é a renda. Bom, então vamos voltar aqui, a gente viu no fluxo o fator de produção e viu o que é a renda. Vamos ver agora o que é o consumo. Consumo? É isso mesmo, consumo. Bem rapidinho. O consumo representa a demanda total de bens e serviços dos indivíduos em uma economia e que depende da renda disponível desses indivíduos. As despesas em consumo efetuadas pelas famílias constituem o maior componente da demanda agregada do país. Então, consumo é basicamente o que a demanda das pessoas, das empresas. Então, eu tenho um equipamento e alugo para uma indústria, recebo a renda, recebo o aluguel, que é a minha renda, eu pego essa renda, consumo lá no supermercado, consumo Netflix, e a empresa recebe pelo produto que me oferece, que eu comprei por minha renda, e essa empresa tem outro tipo, começa o fluxo. Essa empresa paga, dá renda a outros funcionários que pegam esse dinheiro, consomem, e assim o fluxo vai. Certo? Vamos continuar? Então a gente viu fatores de produção, vimos renda, vimos consumo. Vamos ver agora bem rapidinho, o que é o produto.
As empresas, utilizando os fatores de produção disponíveis, produzirão bens e serviços que serão oferecidos aos indivíduos. A gente já meio que já viu, né? Tem visto. Produto é o final. Pega-se os fatores de produção, certo? Faz no processo, faz o produto, faz o bem, faz o serviço. A hamburgueria faz no processo lá, dá o produto final, que é o hambúrguer. A consultoria, com a mão de obra, capacidade intelectual, vai na empresa, faz a consultoria, entrega o produto, que é um resultado legal para a empresa. E assim vai. O Arajara Park tem qual o fator de produção do Arajara Park? É toda aquela estrutura, é todo aquele espaço com água. Ela organizou todo aquele espaço para oferecer um produto, lazer, né? O lazer, brincadeiras, etc. Foi bem. E nesse fluxo aqui, como eu até falei, não é tão simples, mas numa situação nesse fluxo, principalmente nesse fluxo aqui, se a gente pode imaginar uma situação de equilíbrio em que toda a renda que a empresa paga para o indivíduo, tudo que ele pegou, recebe de renda, ele consome. Tudo que as empresas recebem, elas pegam o fator de produção, elas vendem tudo. Que os indivíduos compram tudo. Que pega e passa a renda para os indivíduos. Esse fluxo perfeito dessa forma a gente chama de condição de equilíbrio aqui embaixo. Se somarmos a renda oferida por todas as famílias de uma sociedade em um determinado período, obteremos a renda nacional relativa a esse período. As firmas, utilizando fatores de produção disponíveis, produzirão bens e serviços que serão oferecidos às famílias. Denomina-se, portanto, produto nacional o valor de toda a produção gerada pelas famílias. Se nessa economia simples fizermos a suposição de que toda a renda das famílias, foi o que eu falei, é destinada ao consumo, esse consumo retratará o total de despesas efetuadas pelos indivíduos na aquisição de todos os bens e serviços produzidos pelas firmas. Assim, denominamos despesa o pagamento pelos bens e serviços adquiridos pelos indivíduos às firmas. A soma de todos os pagamentos efetuados dentro de uma economia em um determinado período de tempo chama-se despesa nacional. Do que foi apresentado até agora, podemos concluir que o valor do produto nacional é igual ao valor da despesa nacional, que por sua vez é igual à renda nacional. Vamos lá, vamos entender aqui. O que ele está dizendo aqui? Tudo que a soma de todas as rendas, aluguel, salário, que os indivíduos recebem, chama-se, quando somos, renda nacional. Os produtos serviços, os bens que as empresas vendem, oferecem, estão vendendo, quando soma tudo que foi vendido, é o produto nacional. Isso do Brasil inteiro, no caso, de uma nação inteira. Se toda a renda das famílias que recebem, como eu falei no começo, for para comprar todos os bens e serviços ou produtos produzidos pelas firmas, a gente chama, tá bem aqui, despesa nacional. Então, quando o produto nacional é igual à renda nacional, que é igual à despesa nacional, a gente chama de equilíbrio. Mas esse equilíbrio não existe por hora, mas porque não é tão simples. Porque eu recebo um salário, eu pago, eu gasto uma parte, mas outra parte eu guardo, né? A poupança, que a gente não vai falar agora. Entendeu? Então não é tão simples. Mas numa sociedade simples de equilíbrio,
Tudo que eu recebo, eu consumo, tudo que as empresas produzem, ele, ele, ele vende e assim vai. Economia equilibrada. Nesse processo aqui que a gente viu aqui em cima, a gente tem dois conceitos que se chamam fluxo real e monetário. É bem simples aqui. O fluxo real é o movimento dos recursos produtivos. Então, se eu ofereço minha mão de obra, isso chama-se fluxo real. Se eu ofereço um equipamento para uma indústria e alugo, ou eu ofereço um estabelecimento que está vazio para alguém para alugar, fluxo real. O fluxo monetário, eu, quando for receber o aluguel da, do estabelecimento que eu aluguei, ou do equipamento, ou receber o salário, pronto. Nesse momento é o fluxo monetário. Vamos ver aqui, ó. Bem aqui, ó. Opa. Fluxo real das empresas quando oferece o produto, serviço. Esqueci de falar isso. Eu ofereço minha mão de obra, um fluxo real. As empresas oferecem um produto, bem, fluxo real. As empresas me pagam pelo minha mão de obra, fluxo monetário. Eu pago a empresa pelo serviço ou bem que ele me deu, fluxo monetário. É muito simples, entendeu? Isso é o conceito de fluxo real e monetário. Vamos dar, desculpa, vamos ler esses conceitos aqui só para a gente fixar. Fluxo real. Por fluxo real entende-se o movimento dos recursos produtivos e de bens e serviços entre os diversos agentes econômicos. Explicando um pouco melhor, as firmas contratam mão de obra, compram matérias-primas e bens de investimento e produzem bens que são posteriormente vendidos a outras firmas, que transformam o produto ainda mais, até que o produto final seja vendido ao consumidor. Durante todas essas posições, há uma constante transferência de bens e serviços entre os agentes econômicos que representa o fluxo real da economia. Tá? E o fluxo monetário, como contrapartida monetária dos fluxos reais, temos fluxos monetários. Toda vez que um bem ou serviço é transferido de um agente para outro, são efetuados pagamentos em troca deles. O fluxo monetário, consequentemente, vira em direção contrária ao fluxo real. Há alguns séculos, predominantemente era somente fluxo real que existia, porque não existia moeda. Então era escambo. Então eu trocava uma roupa por uma comida. Então só existia fluxo real. Depois criaram a moeda, que aí passou a ter também o fluxo monetário. Ok? Vamos aqui. Deixa eu ver se. Acho que esse aqui é o último assunto. Vamos com calma. A gente vai falar um pouquinho, eu até falei no começo, sobre inflação. Numa sociedade simples, como eu falei, tem uma produção do bem, eu pago a pessoa, eu vendo a pessoa que me compra, o dinheiro que eu recebo dessa compra, a empresa paga para outro indivíduo, que esse indivíduo pega o dinheiro. Então, numa sociedade bem simples, né? Isso aí é bem equilibrado, só que a gente sabe que não é tão simples. Existem momentos em que determinado custo de uma empresa aumenta e ele aumenta o preço, que aí que esse preço desse produto aumenta outro preço. Por exemplo, aumentou a gasolina, aumenta-se tudo, porque o frete aumenta, então o custo do produto aumenta, então eu tenho que repassar para o consumidor, e como começa esse fluxo, começa a se ajustar para tudo se pagar. A gente chama isso de inflação. Isso é inflação, deflação, mas a gente geralmente tem visto inflação. A inflação é conceituada como um processo de aumento contínuo e generalizado nos níveis de preço.
Este indicador constitui uma questão crucial na sociedade, pois a mudança nos preços afeta o valor da moeda e, consequentemente, o poder de compra nas transações econômicas. Então vamos lá. O que é que a inflação vai nos dizer? Simplesmente faz assim. Então, simples. Um preço de um determinado bem hoje é X e daqui a uns meses o preço de um determinado bem, hoje nossa inflação está 3%, 4%. Então, o preço de determinado bem, daqui a uns meses, daqui a um ano, desculpa, daqui a um ano vai ser 4% maior. Arredondando aqui, vai ser 4% maior. A nossa inflação do Brasil está sendo mais ou menos isso. Ou eu posso dizer o seguinte: eu tenho R$ 1.000 hoje. Esses mesmos R$ 1.000 que hoje eu não consigo comprar as mesmas coisas, a mesma quantidade daqui a um ano, por causa da inflação. Vamos lá. Com R$ 1.000 hoje eu consigo comprar, sei lá, 100 sacos, 100? É, 100, 100 sacos de feijão, tá? Um exemplo. Com R$ 1.000 hoje eu consigo comprar 100 sacos de feijão. Daqui a um ano o feijão aumenta. Eu, eu consigo comprar os 100 sacos de feijão daqui a um ano? Não consigo. Eu vou até colocar aqui no, no Excel para a gente entender melhor. Novo. Bom, hoje eu consigo comprar com R$ 1.000, consigo comprar 100 sacos. Opa, 100 pacotes. Reais, quantidade. Então o preço dele, a gente pode dizer que o preço dele é R$ 10. Preço. Aí o preço dele aumentou, eu disse 4%, né? Então aumentou 4%, ó, para R$ 10,40. Com os R$ 1.000, vamos lá aqui, os mesmos R$ 1.000 que eu tenho em mãos, eu consigo comprar quanto somente? Vamos lá, eu pego isso e dividir pelo preço. Só consigo comprar 96 agora. Então, mesmo R$ 1.000 que eu tenho hoje, eu só consigo comprar daqui a um ano R$ 96. Abrindo parênteses. Por isso que é importante você que mexe com investimentos também, ou tem algum dinheiro na poupança, você tenha cuidado. Se vale a pena esse dinheiro estar na poupança. Se a inflação for maior do que o que a poupança paga, então daqui a um ano, o dinheiro que você tem na poupança não compra as mesmas compras, as mesmas coisas que você compra hoje. Entendeu? Deu para compreender mais ou menos aqui? Ou a gente, só complementando aqui, a gente pode dizer o seguinte: é a mesma coisa a gente dizer o seguinte: daqui a um ano, o R$ 1.000 aqui, ele vai valer R$ 960 daqui a um ano. Por causa da inflação que corrói o valor. O fato dele estar aumentando os preços é que ele vai corroendo o valor do dinheiro hoje. Daqui a um ano ele já não vale mais R$ 1.000, vale 960. Tranquilo? Vamos ver esses tipos de inflação. Nós temos a inflação de demanda, a elevação do nível geral de preço a partir da demanda causada pelo excesso de procura por bens e serviços em relação à oferta existente na economia. De modo geral, resulta da escassez de bens e serviços em relação à elevação da quantidade monetária. Significa, grosso modo, que a elevação dos preços ocorre a partir da existência de maior volume de moeda disponível, está à procura de poucos bens e serviços no mercado.
O que quer dizer assim? Quando você tem muito dinheiro no mercado, muito crédito, você consegue tirar dinheiro nos bancos facilmente para tirar crédito. É, os- o governo começa a dar crédito. Quando dá muito dinheiro, tem muito dinheiro no mercado. Então eu, que sou empresário, sendo bem simples aqui, eu que sou empresário, bom, eu tenho muito dinheiro. Significa dizer que eu vou aumentar um pouquinho aqui o meu preço do meu produto. Ah, mas eu vou perder a demanda. Eu perco a demanda desse aqui, mas eu ganho desse aqui, porque esse aqui vai comprar, porque todo mundo tem dinheiro. Então, todo mundo vai aumentando. Aqui, aumenta aqui, a inflação começa a aumentar. Então tem que ter muito cuidado, né? Quando você tem muito dinheiro no mercado, todo mundo cheio de dinheiro e o governo tem que prestar atenção para começar a não ter inflação. E alguns fatores que fazem que ocorrem, que influenciam, né, na inflação da demanda, que são o aumento da renda. Então, o emprego aumenta. Então, as pessoas começam a ter mais dinheiro, então tem dinheiro no mercado. Expansão dos gastos públicos, quando o governo começa a gastar muito, muito, muito. A expansão do crédito e redução de taxas de juros, então fica mais fácil pegar dinheiro em bancos. E também expectativas, né? Digamos que, eu tenho uma expectativa de que daqui a uns meses vai crescer bastante, então já aumenta o preço. Então, isso são fatores que influenciam na inflação da demanda. Nós temos a inflação de custos, que é a inflação que provém de pressões de aumento de custos empresariais que são repassados para os preços. Esse tipo de inflação provoca efeitos propagadores em cadeia no conjunto da economia, na medida em que cada agente procura repassar o aumento de preço pago para outro segmento. Vamos lá, a inflação da demanda, ele, ele é influenciado basicamente pelo aumento do preço, aumento da renda, se o governo gasta muito e se fica muito fácil tirar dinheiro de banco. E a inflação de custos é que os preços aumentam porque o custo da mão de obra aumenta, o custo de cargos aumenta, o aumento de salário com acordo com os sindicatos aumenta, então começa a aumentar o custo para produzir um produto, então eu tenho que repassar isso para o preço começa a aumentar. Falei aqui dos impostos, se os impostos aumentam, não se engane, não se engane. Quando quando a gente, né, me incluindo, pensa numa solução, não, mas para a gente ter mais dinheiro para o povo, vamos pegar impostos, vamos cobrar mais impostos. Não se engane, os impostos vão ser repassados para a população. Quem vai pagar esses impostos não são os empresários, é a população. Esse vai ser repassado. Então, aumentar imposto, minha opinião pessoal e de muitos economistas, é, não é a solução. E sim a administração boa disso. Então, aumenta os impostos, o empresário pega e repassa no preço. Então, o preço aumenta e a inflação. E nós temos elevação de taxa de juros. Então, para as empresas tomadoras de empréstimos, conduz ao aumento de custos financeiros que fazem parte dos custos da produção. Então, existem empresas, por exemplo, que vendem cartão de crédito e eles antecipam, né? Quando você passa cartão de crédito, você só recebe daqui a 30 dias, dependendo da quantidade de parcelas, você recebe, né, parcelado. E essas empresas podem, por exemplo, antecipar. Não, quero receber logo. Aí as financeiras dizem, tá bom, eu vou pagar, mas eu vou tirar uma taxa de antecipação. Então, se essa taxa aumenta, o custo aumenta, eu tenho que repassar para o preço também. Para tirar empréstimo, ficar mais caro, tem que repassar, né? Alguém tem que pagar. Então, a gente tem na inflação a inflação da demanda e nós temos a inflação
de custos. A inflação de demanda tem mais relação com indivíduos, né? E de custos com empresas. Vamos aqui, eu falei um resumo lá no Excel. Vamos aqui os efeitos da inflação, para a gente acabar aqui o vídeo, que já está bastante tempo. O efeito sobre a distribuição de renda. A inflação provoca redução no poder aquisitivo dos segmentos da população que dependem de rendimentos fixos com prazo legal de reajuste. Como, por exemplo, podemos citar os assalariados que até a chegada de um novo reajuste ficam com seu poder de compra cada vez mais reduzido. Então, o dinheiro que eu compro hoje, carne, daqui a uns meses já não consigo comprar a mesma quantidade. Daqui a 6 meses não consigo comprar a mesma quantidade. A inflação. Hoje a gente, segundo os dados oficiais, a gente está sofrendo deflação, ou seja, o preço, a quantidade que eu compro hoje, ou a quantidade que eu comprava há uns 2 meses, hoje eu consigo comprar mais, em geral, em linhas gerais. Só que a gente não está vendo esse efeito ainda, que demora também. Mas também, como eu disse, é a conjuntura total que dá essa deflação. Às vezes um setor leva ao índice lá para baixo. Outro efeito sobre a alocação de recursos. No tocante à alocação de recursos, verificamos que o processo inflacionário costuma modificar o perfil de investimentos dos agentes econômicos, podendo trazer sérias implicações de cunho social. Isso ocorre em função da resistência que os investidores têm a alocar seus recursos em projetos de longa maturação, preferindo de curto prazo, e até mesmo os especulativos. Que eu tenho muito dinheiro, por exemplo, é melhor eu colocar esse dinheiro que eu tenho num canto que me traga um retorno legal, ou colocar num canto que fica corroendo, em outro canto que fica corroendo. Não vou. Então, eu tenho muito dinheiro, em vez de eu investir para gerar empregos, etc., eu faço é colocar num canto que me traga renda, uma renda maior. Eu não vou colocar num local em que a inflação está lá comendo, eu ganho uma merreca. Não, eu vou colocar o dinheiro que eu tenho num canto que me renda e o trabalhador aí que se vire, né? O efeito da inflação. E também sobre os balanços de pagamento. Se a elevação de preços internos se dá em um ritmo superior ao aumento dos preços internacionais, os produtos produzidos internamente podem ficar mais caros. Então, se sobe muito o preço aqui no Brasil de um determinado produto, fica mais barato eu comprar fora, né? Então, o que acontece? Esse balanço de pagamentos, só para deixar bem claro, balanço de pagamentos, quanto eu exporto, quanto eu importo. Então, se um determinado país exporta mais do que importa, então a balança é positiva. Então, se aqui dentro está muito elevada a inflação, é mais barato eu comprar fora. Chega aqui, mas vem mais barato e eu estou bem do que comprar aqui. Isso aí prejudica muita coisa. Tem uma coisa, inflação muito séria, precisa ser controlada, bem bonitinho. Você já viu, vocês têm visto aí nos jornais sobre inflação, sobre política? Eu acredito que nos próximos assuntos a gente vai ver mais a fundo sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, essa aqui é a parte 2 do fluxo econômico, certo? Bem resumida. Vocês podem ver isso lá nos livros, lá na parte de macroeconomia, onde tem falando sobre o fluxo econômico, tá bom? Qualquer dúvida, manda lá nos comentários, fala comigo no WhatsApp, pode ligar também, tá bom? Um abraço.